Você gostaria de ser um artista, tipo, que só sofre fazendo a sua arte? Tem muitos que são assim, né? Tipo assim, pessoas que só conseguem fazer músicas quando tá na merda. É, escritores que só conseguem escrever, tipo, virando noite, fumando cigarro e bebendo. Eu, por mais bela que seja a obra daquele escritor, pega o Bukowski, por exemplo, coisas assim, que eu nunca li, então eu falei agora só pra parecer inteligente, mas eu sei da história dele. Mas assim, já vi vários vídeos. Você pega esse cara, tipo, ele fala, não, isso aqui é um ato de sofrer. Tipo, ele não tava. Pelo menos, eu não gostaria de ser esse tipo de artista, sabe? Eu gostaria de ter um bem-estar enquanto eu faço a arte, não sacrificar a saúde mental em prol da arte. Apesar de muitas artes boas terem sido feitas assim. E aí a ciência ajuda muito no sentido da gente entender como a gente funciona, como esse organismo funciona, o que que gera bem-estar, né? Como é que a gente consegue se manter conectado com o que a gente acredita que é bom pra gente, né? Depois que a gente dê esse passo de falar isso eu valorizo, isso é valorizar e tal, a ciência vai cuidar de muita coisa ali e vai explicar Verdade. muito como a gente funciona. Mas em relação ao mal-estar e à arte, também tem um ponto que é um dos autores que eu mais admiro é o Fernando Pessoa. E se você lê a obra do Fernando Pessoa, ela é muito múltipla, né? Porque ele tem aquela coisa dos heterônimos, sabe como é que funciona isso? Não. O Fernando Pessoa é genial. Eu Porque sou um ele... desculturado, cara. Não, mas tá tudo certo. A gente vai Pode me aprendendo explicar. aos poucos. Uns com os outros a gente Boa. aprende, né? É assim, ó, Fernando Pessoa é um poeta português, começo do século XX, ali, 1900 e pouco. Que ele intuiu que tinham certos padrões de pensamento. Ele intuiu algo parecido com o que a gente conversou, que o pensamento parece que não é nosso, assim, ele brota. Só que ele começou a identificar padrões de pensamentos nele que não são muito coerentes. Nem com quem ele achava que ele era, sabe? E a gente tem meio essa percepção, não tem? Às vezes parece que tem uma parte da gente que fala, nossa, por que esse pensamento veio, né? O que o Fernando Pessoa começou a fazer? Poema com isso que aparecia na mente dele. Só que ele não se satisfez em fazer o poema e assinar. Fernando Pessoa escreveu isso. Ele deu nome para esses padrões diferentes Que legal. de Que relação com o foda. mundo. Não só nome. Porque se fosse só nome, a gente poderia dizer que é um pseudônimo, né? Que é um outro nome. Ele escreveu com outro nome, mas não era só isso. Tinha uma história cada um desses padrões de pensamento. Não eram exatamente personagens, mas eram instâncias, assim. Então, por exemplo, o Fernando Pessoa tem um mestre, que é o Alberto Caeiro. Mas o Alberto Caeiro não existiu. O Alberto Caeiro é um padrão de pensamento nele. Que Ele fala, maneiro, cara. surgiu dentro de mim o meu mestre. Ele fala isso numa carta que ele está contando para o amigo, como é que surgiram uns heterônimos, que E a são gente tem pessoas. isso mesmo, né? Não é? Tem uma parte nossa que é mais sábia mesmo, que fala, Exato. olha, Lutz, não faz isso que vai dar errado e tal, né? Ele reconheceu essa parte mais sábia dele, Alberto Caeiro. Você pega os poemas do Alberto Caeiro, tem um centro, assim, sabe? E o centro é basicamente todos os poemas do Alberto Caeiro, quase todos os poemas, porque os heterônimos são complexos e eles entram em contradição também. Mas quase todos os poemas do Alberto Caeiro envolvem uma ideia de que eu vou lidar com o que está aqui agora, é momento presente, não vou ficar viajando sobre as coisas e o que elas são e como são. O rio é o rio, a flor é a É um estoico. flor. Ele é muito estoico nesse sentido, assim, é a vida como ela é, do jeito que ela é, sem ficar viajando, sem ficar achando que tem que ser outra coisa. Por exemplo, ele fala, o rio da minha aldeia não é mais belo do que o Tejo, mas o rio da minha aldeia é mais belo do que o Tejo, porque o rio da minha aldeia é o rio em que eu ponho o pé nele. O Tejo tem história, do Tejo passam rios, o Tejo leva ao mar. O rio da minha aldeia é só o rio da minha aldeia. Cara, isso é Né? muito legal. Isso é Alberto Caeiro, é o mestre do Fernando Pessoa que surgiu Que é dentro ele. dele. Que é ele. Que é ele, mas não é. É, Porque ele tem poemas que ele assina como Fernando cara, Pessoa. que foda isso.
Aí tem um outro que ele é mais pessimista. Tem um outro que é mais epicurista, assim, mas no sentido de carpe diem, vamos curtir a vida. O Ricardo Reis é o mais assim, vamos curtir a vida e tal, né? Mas você pega, tem uns Cara, poemas que que cara são, genial, deu não muita é? vontade de ler agora. Leia. Depois você me passa uma dica pra ler, porque... Passo. Pô, Eu diria assim, pega as obras completas de poesia e vai conhecendo, vai no lendo flow. assim, no flow. Porque é genial nesse ponto, que você vai descobrindo ele, sabe? Total. E por que eu lembrei dele? Porque tem uns poemas que são muito pessimistas e muito tristes. E tá lá. E tem gente que fala, nossa, Fernando Pessoa é melancólico. Melancólico se a gente levar em conta que melancolia é levar em conta que a vida é difícil e que tem coisas sofridas para serem vividas, assim. Mas não é melancólico no sentido de não tem saída. Só que às vezes no poema fala não tem saída. Só que o que ele está fazendo ali? Ele está externalizando um padrão de pensamento que aparece dentro dele, entendeu? Não é que ele acredita nisso. A gente não precisa acreditar nos pensamentos que aparecem. Então, quando a gente lê uma... Por que o Fernando Pessoa é genial? Porque, claramente, quando ele está colocando em outros nomes e tal, não é que ele acha que ele é assim. Mas tem um padrão ali dentro dele que é assim. Tem partes de nós que são mais pessimistas. Tem partes de nós que são mais otimistas. Eu não sei se o quão inteligente emocional... Quão uma pessoa emocionalmente inteligente ele era, mas eu imagino que ele talvez entendia bem o que É, tava rolando. mas aí tem o ponto da arte não ser exatamente uma terapia, né? Porque se você pegar a biografia dele, ele não era uma pessoa emocionalmente inteligente. Não é o que a gente tem como padrão de uma pessoa emocionalmente inteligente, pelo menos. Sim. Porque viveu muito sozinho, ele foi muito incompreendido. Uhum. Cara, a história dele é muito fascinante, Como Lutz. que é, cara? Ele publicou um livro em português. Só um. Mensagem. Que nem é o livro mais interessante dele, não. Nem é a obra mais interessante dele. E foi porque ele incluiu lá num concurso de literatura. Ele é de que ano, cara? Então, começo de 1900. Ah, 1910, legal. 1915. E ele não ganhou esse concurso. Ele pegou em segundo lugar. Cara, eu não entendo que júri que viu uma obra do Fernando Pessoa e não viu que era um dos maiores gênios da história da literatura do mundo, assim, né? Primeiro. Mas outra coisa, não foi só esse júri que não viu isso. A maioria das pessoas não viram ali que tinha um gênio. E a obra dele ficou num baú. Quando ele morreu, tinha um baú lotado de poesia. O que a gente conhece do Fernando Pessoa hoje, estava tudo nesse baú. Ninguém estava lendo, ninguém estava vendo que era genial. Uns amigos liam. Durante uma época ele fez parte de um grupo de poetas e tal, e aí dentro daquele nicho ele até ficou um pouco mais conhecido, mas Ele nunca soube. ele nunca foi reconhecido como... E pelas cartas dele, ele sabia que ele era muito Foda. fora de série. Ele sabia, só que ninguém mais acompanhou ele assim, entendeu? Isso nos ensina algo também, né? Tipo Imagina assim, pô, se era o esse baú nunca tivesse sido aberto. É. Mas desculpa, eu te Não. cortei. Isso nos ensina algo de tipo. Para o Fernando Pessoa, ele ficou em segundo lugar no concurso, né? E tipo, a gente se cobra tanto. E a gente é uns bosta. Não é? Mas é isso, assim. O problema do Fernando Pessoa é que não é a história desse cara que foi vencedor, assim, em Mas vida. muitos artistas. Não é? É assim, né, cara? É. E um dos meus artistas favoritos. E
É o Daniel Jones, do Silverchair. Já viu Silverchair? Alguma vez na vida? Já, mas não é uma banda que eu Não conheça conhece. tão bem. Cara, eu adoro Silverchair. Qual Tipo, que é Silverchair é mesmo? uma banda australiana, Eles ficaram famosos aqui no Brasil nos anos 2000, 1999, numa música que saiu até numa novela. Ah. E aí a maioria das pessoas conhece Silverchair por causa dessa música. Qual que é a música? Chama Miss You Love. Depois eu te mostro. Você já deve ter ouvido. Eu tenho certeza Você que já deve sim, ter e o ouvido. nome da banda eu conheço, mas eu não lembro. Eles são tipo um Nirvana, assim, bem parecido com o Nirvana. Eles surgiram ali em 94, então no final. E eles fizeram sucesso com tipo 15 anos de idade. Eu tô lembrando. Eles são, tipo, Eu tô lembrando dele. É um loirinho, loirinho de cabeludo. exato. Lembrei deles. E tipo, Lembrei. é muito doido porque ele é um gênio da arte, sabe? Porque com 15 anos de idade ele fazia umas letras absurdas. 15 anos, cara. É muito novo. É. Fazia os shows muito bem feito e tal. E aí, bom, com 17, 18 anos, ele começou a ter uma depressão. Ele já tinha depressão, na verdade, desde moleque, ele fala. Aí com 17, 18 anos ele já foi piorando, ele ficou anoréxico e tal, não sei o quê. Enfim, o que acontece é que ele parou de fazer música, cara. Em um período da vida dele. E ele conta que ele tem umas entrevistas dele que ele até chora e tal, porque ele fala, cara, não consigo fazer música sem ser triste, sabe? Isso foi caralho, tipo. Ele não consegue fazer música sem ele tá se sentindo mal. E aí ele falou, e o que tava bugando ele é porque ele tinha as gravadoras. Você tem que fazer música e tal. E pra ele fazer música, ele tinha que se forçar a se sentir mal, sabe? Uhum. E aí ele viu que isso não era saudável e tal, e até hoje ele é quebrado mentalmente, assim, mas ele tá bem melhor. Né? Mas, enfim. Mas ele tá fazendo música? Não. Ah. Ele lançou aí um álbum. Não, ele faz música. Ele e tal, faz. Mas é algo que ele não. Tipo. Ele não quer mais, sabe? Aham. E isso. Isso que é o mais difícil, eu acho, de ser artista, sabe? Porque uma arte boa, ela é inevitável, na minha opinião, inevitavelmente muito linkada com uma emoção, com algum sentimento, Aham. alguma coisa, sabe? É? E, bom, tem muitos estilos musicais que são felizes e alegres, e isso é, tipo, sei lá, pega, sei lá, um estilo musical alegre, deixa eu pensar. Um reggae, vai, na maioria das vezes, né? Um Uhum. estilo musical good vibes e tal. Mas pelo menos os estilos que eu gostava não eram assim, tipo, eram mais dark. É. Os artistas se matavam e tal, então. Mas fizeram obras de arte, sabe? Ou seja, a arte também faz a gente entrar em contato com o que é mais sofrido mesmo. Agora, como é que a ciência pode ajudar? Como é que faz para essas pessoas estarem saudáveis, mesmo entrando em contato com coisas difíceis? Exato, Não cara. é? Exato. E tem exemplos, né? O Johann Sebastian Bach viveu anos e anos e anos e décadas, morreu velhinho, cheio de filho, cheio de neto. O Bach era um trabalhador, assim, né? Ele produzia música para a corte ou para a igreja como um ofício, mas de uma forma muito genial. Mas era um trabalho, sim, era um cara que estava ali. Não era esse artista atormentado, que estava sofrendo demais e tal. Ele estava fazendo um trabalho, e um trabalho lindo e genial, Verdade. não é? Sei lá, o Gilberto Gil, a quase gente não. vê assim, né? 80 e tantos anos, cheio de filho, cheio de neto. Né? Assim, não precisa ser Não, exato. Não esse precisa. artista que vive pouco e que, né, se entope de droga e morre cedo, né? Assim, mas é um perigo, na arte tem esse perigo, porque a gente vai entrar em contato com coisas muito difíceis de entrar em contato. Eu só gostaria de sentar com um desses caras e falar assim, então, pega aqui o conteúdo do Zé, do Wesley, desses caras todos, porque, tipo, cara, Se cuida, né? você pode fazer sua arte e ela pode ser sofrida, né? Mas aquilo não Pode. precisa ser você. E talvez aí que falta uma das primeiras coisas que eu aprendi depois que comecei esse podcast, é que a gente não é nossos pensamentos e nossas Exato. emoções. Exato. E nisso o Fernando Pessoa era saudável. Talvez o ponto aqui. Tô tentando imaginar como é que foi pro Fernando Pessoa, mas
Ele viveu muito isolado e talvez é porque a sociedade também não estava entendendo o que ele estava fazendo, né? Verdade. E eu não Talvez sei o quanto que ele conseguiu mostrar também se eu fosse terapeuta do Fernando Pessoa. Imagina que doideira. Não é? Eu acho que o que eu ia querer trabalhar com ele seria isso, assim, de como é que... O que quer dizer ser isolado nessa história dele? O que significa? Tipo, ele não tinha muitos Não amigos? tinha muitos amigos, ficava muito sozinho mesmo. E até onde se sabe, nunca namorou, casou, não teve filhos. Isso não Né? necessariamente Tinha é muito ruim, pouco. né? Não necessariamente é ruim. É que aí de novo tem o fato de que nós somos mamíferos. Então, assim, então é sozinho, 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 sozinho é ruim de base para um ser humano. Agora, a maneira como a gente vai se relacionar pode variar muito, né? A gente sabe disso, né? Tem gente que adora estar no meio de um monte de gente e tal. Tem gente que não. Eu mesmo não sou assim. Eu não gosto de estar com muitas pessoas no mesmo ambiente e tal. Eu odeio. Você também, então. Aí, não é à toa que a gente vai aprender a tocar violão É ali, verdade. ler pra caramba, né? Que são atividades em que verdade. você vai estar mais sozinho. Mas isso não significa que eu me basto. Você deve perceber Total. também, né? Em você. Não é que assim, eu tô bem Não, pelo contrário, sozinho. né? Não, então. Eu tenho a impressão que, pô, eu queria estar mais sozinha. Quando eu fico, pô, eu queria ter alguém aqui. Exato. Não é que a gente quer estar isolado. Exato. É, E eu acho que pro Fernando Pessoa chegou num ponto de ser uma solidão sofrida, tá, entendi. né? Mas eu acho que isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui em vários níveis, né? A gente está falando de ciência, está falando de filosofia, está falando de arte. Como essas coisas, elas têm uma relação muito intrincada e profunda, e a ponto de você não, se você separar só o que é arte, sem olhar para a ciência e sem olhar para a filosofia, talvez a gente não consiga ajudar um artista, porque aí vai, mergulha nessa tristeza, porque a sua arte vai ficar mais bonita e mais profunda com isso. Aí, eu como psicólogo que estudo, talvez tenham maneiras mais saudáveis de se relacionar com a arte, né? Saudável no sentido da pessoa ficar Não, sem bem, né? dúvida, cara.